tabuleiros são praias, né, aonde se desova, se concentram grandes quantidades de tartaruga. Quando a gente fala tabuleiro, né, é porque a gente tem uma concentração grande da tartaruga da Amazônia, da Podocnemis expansa. Elas migram, né, em grandes grupos, né, para fazer a postura, a desova em praias específicas, que a gente chama de tabuleiros para elas. Né? Não é de agora essa proteção dos tabuleiros. Né? 1855, né, os primeiros relatos, as primeiras resoluções de proteção dos tabuleiros. Garantir que esses animais pudessem reproduzir com segurança e tranquilidade. Esses grandes tabuleiros foram sendo identificados no nosso estado, as comunidades passaram a adotar essa mesma metodologia, né? Só que eles não faziam o manejo dos ovos, eles protegiam o tabuleiro todo, né? Então eles vigiavam para que ninguém fosse lá atacar os ovos e pegar os animais. Isso aumentava, né? Aumentava o número de pássaros nos tabuleiros, e aí tem uma relação dos pássaros com esses animais. Estava conversando hoje, né, com os alunos justamente sobre isso, porque quando os animais percebem que tem, a tartaruga percebe que tem bastante pássaro naquele tabuleiro, ela já vê que tem algo diferente, porque quem desova primeiro nas praias são os pássaros, as gaivotas, os quero-quero, a corta-água, e depois as tartarugas associam, conseguem relacionar isso e passam a utilizar também aquelas áreas. Eles passam até a migrar. Já aconteceu vários fatos de tabuleiros que aconteceu algum problema ambiental, né, naquele tabuleiro, as tartarugas migram para outros tabuleiros e vão justamente desovar nos tabuleiros protegidos. Então, são grandes áreas, né, onde se concentra um número grande de tartaruga para fazer a desova. As comunidades passaram em algumas áreas onde não se tinha mais um número grande de quelônios, né, que não tinha mais nem tabuleiro, né, porque não tinha mais desova, eles passaram a fazer o manejo dos ovos, né, a transferência dos ninhos para outras áreas. Fazer com que esses estoques eles pudessem se manter. Né? Os animais entram na lista de animais ameaçados de extinção, né, no Brasil, na região a amazônica como um todo, então nos países vizinhos também. Só que o governo brasileiro ele passa a ter uma ação efetiva a partir da Lei de Proteção de Fauna, a Lei 5.197 de 67. A partir daí é o pontapé inicial importante, porque começa a fazer o manejo e conservação desses animais, tá? Pela necessidade do consumo, né? E da redução dos estoques. Beleza. O PQA faz um trabalho gigante, e o pé de pincha também, né, já da década de 90 para cá, e o PQA antes disso. Então, esses projetos de manejo e conservação participativa, envolvendo comunidades, né, contribuíram de uma forma gigantesca, né, para o estoque natural desses animais e também para a colonicultura, porque foi através desses trabalhos que esses animais saíram da lista de animais ameaçados de extinção no nosso país, né, países vizinhos. A gente ainda tem alguns animais, né, como o tracajá, a tartaruga, né, o iaçá, o pitiu. Esses animais ainda são animais ameaçados. Né? E aí, na década de 90, como os estudos começaram a mostrar o aumento populacional desses animais, vem também como uma técnica, né, um meio, uma forma, uma ferramenta, né, podemos colocar, de conservação a criação em cativeiro. Aí é a quelonicultura. Né? Isso já na década de 90. Então, começa a ter pesquisa para desenvolver tecnologias para a criação comercial desses animais. Como estou falando, né? Como o professor Paulo sempre coloca, né? Como uma ferramenta ali importante, né, para a conservação, né, da espécie. Né? A quelonicultura é uma estratégia de conservação, né, para a espécie. Para quê? De que forma? Combatendo o comércio legal. O cara na cidade, na área urbana, ele pode consumir de forma legal em Manaus, fácil de ele encontrar, né, tartarugas sendo vendidas para o consumo. Ele não precisa mais se arriscar no clandestino, correndo o risco de ser preso, pagar uma multa, né, de R$5.000, ter esses problemas e comprar um animal de forma legal. Né? Então,
foi o passo importante, né, e inicial para a quelonicultura.